Mas afinal, para que a gente tem um canal no YouTube? Para que você resolveu abrir um canal no YouTube? Para que você está assistindo no YouTube? Você já parou para pensar para que serve tudo isso? E por que muita gente dedica-se a vida a isso, tanto a assistir quanto a fazer? Venha comigo, vamos pensar um pouquinho. Tatvamasi Soham. Então esse vídeo é sobre nada. É verdade. É um vídeo que é sobre tudo e é sobre nada ao mesmo tempo. Eu trabalho há cerca de 35, 36 anos ensinando idiomas. Então eu estou muito acostumado a ter conteúdo. Conteúdo. E quem conheceu, quem foi meu aluno, sabe que eu vou te dar conteúdo do primeiro minuto que você colocar o pé na sala de aula até o último minuto, quase você levantando para ir embora. Eu sempre me acostumei a usar uma metodologia própria, onde eu encaixava, onde eu colocava todo aquele conteúdo ali, cheio de conteúdo. Eu nunca me dei muito esse tempo para digerir, para conversar, para olhar para você e dizer: eu acho que eu posso te ajudar em alguma coisa. Eu acho que a gente pode simplesmente conversar. Trabalhei também quase 20 anos como psicanalista e terapeuta. E mesmo nestes momentos também eu, de certa forma, preenchia aquele momento. Mesmo como psicanalista, onde o analisado é quem preenche, nos momentos de preenchimento ou do silêncio, eu tentava me preencher de tudo aquilo. Eu exatamente. Eu tento algumas vezes exatamente perceber o que é o silêncio, o que é. Eu não sei você também, voltando aí pro YouTube. O YouTube por muito tempo, sem que eu percebesse, especialmente no período pós-pandemia, passou a ser aquele companheiro de todos os dias. O hábito que já foi antigo, de acordar, ligar a televisão e deixar ali a televisão ligada para que eu tivesse uma companhia todos os dias, aquele som, aquele alguém falando, acabou virando YouTube. Quantos YouTubers eu não tô acostumado a ouvir a voz, que às vezes na hora de dormir eu coloco aquele vídeo que eu já vi de novo, porque a voz quase que me faz dormir. Eu me lembro quando a minha mãe estava viva, a gente falava muito sobre isso. Ela falava: Jimmy, lê pra mim ou fala alguma coisa pra mim. Eu estava em quartos separados. Eu dizia: pra quê? Ela perguntava: você tá fazendo o que agora? Eu falava: tô lendo. Ela fala: tudo bem, então lê em voz alta o que você está lendo pra mim. Pra quê? Ela dizia simplesmente: sua voz me dá sono. Essa voz me dá sono me acabou fazendo com que minha voz desse voz a cursos de idiomas, a meditações guiadas e a vídeos no YouTube. Por muito tempo eu havia parado de gravar vídeos no YouTube, mas passei a continuar dando aulas e migrei do físico para o online. E aí eu comecei a perceber que o que eu mais fazia de fato eram vídeos. Eu fazia 12, 13, 14 vídeos por dia, porque eu dava 12, 13, 14 aulas num dia. Mas a diferença é exatamente essa. Essas aulas que eu dava durante o dia, elas não é que elas se perdiam, mas elas ficavam apenas naquele aluno, em especial quando era individual, ou para um grupo. As aulas nunca eram gravadas, até para que o aluno pudesse dar aquela atenção maior. Mas aí o que eu fiz? Eu passei a perceber, eu passei a notar que às vezes dar aula pode ser uma coisa para além. As mesmas 12 aulas que eu dou por dia,
hoje não mais, eu praticamente me aposentei, a gente nunca consegue parar, eu continuo fazendo isso. Eu posso continuar fazendo essas mesmas 12 horas aí por dia, mas ao invés de eu fazer essas 12 aulas para uma, duas pessoas, eu posso fazer para um público que quer assistir e aprender alguma coisa. E no início, primeiro tinha um canal muito grande, em 2014, 2013, só que quando a gente tem muitos seguidores, mas numa época em que a internet estava começando, acabei tendo um hater que me deu alguns strikes que eu não consegui reverter na época, o YouTube não era tão eficiente. Perdi o canal. Eu tinha um outro canal que eu acabei abandonando porque eu fiquei meio desanimado. Era um canal de terapia. Mas nesse mesmo canal eu acabei voltando e trazendo ele para novamente convidar essas pessoas que estavam inscritas a voltar a se interessar por algo que eu podia falar, que eu pudesse ensinar. E cada momento, às vezes, eu me lembro também desses momentos de televisão, quando eu assistia a televisão, eu lembro do programa Sem Censura, quando ainda era apresentado pela Leda Nagli. Às vezes ela fazia entrevistas e eu via entrevistadores que falavam com uma desenvoltura, que falavam como quem sabe muita coisa e é aquela pessoa com quem, se eu pudesse, eu passaria ali o dia ouvindo aquela pessoa, eu queria ouvir mais. Embora não fosse, o tema não fosse Ariano Suassuna, é uma pessoa que a gente quer passar horas. Isso aqui é a Prema, quem não conhece ainda. Depois eu conto o nome porque ela se chama Prema. Ela é uma fofa. Por que é que a gente gosta tanto de ouvir o Ariano Suassuna? É tão prazeroso ouvir. É uma pessoa que simplesmente vai contar um caso e ao contar esse caso ele te prende, ele te leva para aquele mesmo lugar onde ele esteve. Às vezes, quando eu ligo a câmera, eu juro, eu não faço a menor ideia do que eu vou falar. Eu posso dizer realmente, às vezes é um vídeo sobre nada. É um vídeo só para que a gente pare e repense algumas coisas. Para que eu pare e repense algumas coisas. Voltando, eu disse dos canais, né? Às vezes as pessoas que começam no YouTube ficam muito tristes porque o canal pegou uma visualização, 2, 3, 10. Às vezes no TikTok pega um pouquinho mais. E a gente acha pouco. Mas pouco era o que eu tinha antes. Quando eu entregava o meu conteúdo para uma pessoa, e esse conteúdo nem era gravado, isso sim, é pouco. Eu preparava uma aula, eu preparava material, eu escrevia livros, que felizmente existem até hoje, graças a tudo isso, mas se perdia no ar das aulas. Mas quando uma aula, um bate-papo, uma sessão, ela é gravada, se esse vídeo tiver 10 visualizações, vai ser mais do que eu teria com 10 pacientes. Porque eu não diria exatamente a mesma coisa, embora os 10 precisassem ouvir exatamente a mesma coisa. Ou se isso fosse uma aula que pegasse 30 views, provavelmente eu não alcançaria de forma idêntica a 30 alunos neste momento. Essa aula que não foi aquela... Eu começo a olhar para trás e pensar quantas horas de YouTube eu deixei de gravar simplesmente porque eu resolvi me focar em apenas pessoas que querem me assistir em tempo real. E tá tudo certo. Assistir em tempo real também é uma coisa interessante. Entra, faz uma live e continua conversando. O objetivo de transformar
fala, em conteúdo, é, é mostrar pra gente que tudo aquilo que a gente fala merece ser guardado, merece ser registrado. Isso é para você que quer assistir alguém no YouTube ou para você que quer criar um canal no YouTube? Sério, imagina que você quer discutir, sei lá, um jogo que você assistiu de futebol, uma experiência que você teve com um filho seu. E ao invés de você esperar seu marido chegar em casa, ao invés de você esperar o seu grupo de amigos se reunir no fim de semana, você liga a câmera e começa a falar. Porque aquilo que você ia falar para o seu marido, você pode falar, bem, assiste lá no vídeo que eu quero te falar um negócio. Só que eu queria que a gente usasse esse nosso tempo para outra coisa. Então, assiste, eu fiz um vídeo lá de 20 minutos, eu queria que você assistisse esse vídeo e eu quero te falar sobre outra coisa depois. A gente economizou tempo. E talvez mudou a vida de 5, 10, 15, 20, 2.000 pessoas, 3 milhões de pessoas. Os vídeos não são, na verdade, quando eu passei a perceber que gravar as minhas aulas, por exemplo, quando eu fiz um vídeo sobre os anos perdidos de Jesus, eu já falei sobre esse tema várias vezes em rodas de amigos. Várias vezes. Várias vezes alguns amigos vieram à minha casa e eu mostrava vários livros que falavam sobre isso. Mas isso se perdeu no éter. E quando eu gravei aquele vídeo, que não, inicialmente ele deve ter tido 100, não sei se chegou a 100 visualizações, mas olha, antes aquilo que eu havia falado talvez não tivesse chegado a 100 pessoas, porque foram pequenos grupos de amigos. Foram 4 amigos, 5 amigos. E se um vídeo chegou com 100, olha, 100 pessoas passaram a cogitar uma coisa que elas não cogitavam antes, gostando ou não gostando. Um outro vídeo que eu falei sobre yoga, sobre... Enfim, qualquer vídeo que tem aqui é uma lógica de que se você morasse comigo, se você estivesse aqui, talvez eu estivesse conversando com você sobre alguma coisa nesse sentido. Talvez a gente estivesse tendo algum diálogo sobre alguma coisa que me aconteceu ou te aconteceu. E isso não foi gravado. O gravar é mais ou menos como segurar aquilo que eu tenho para dizer. É o contrário, né? Porque no seguro eu aprisiono no sentido de que eu condenso em um vídeo que eu possa distribuir para mais pessoas. Às vezes eu vou gravar um vídeo em inglês, que pode alcançar mais pessoas. Às vezes eu vou gravar um vídeo em espanhol, às vezes eu vou gravar um vídeo em português. Não importa. O que importa é que eu deixei de falar para falar para 100. Eu tô pegando pouco, porque tem vídeos, claro, que a gente posta de imediato, tem reels que vão lá 1.015, 1.500 pessoas em 2 minutos. Como é que eu chegaria a 1.200 pessoas em 2 minutos numa vida que é extremamente offline? E é importante perceber que ao mudar o meu foco, deixar de assistir, deixar de consumir uma grande quantidade de vídeos do YouTube, eu continuo assistindo o YouTube e outros streamings, mas ao invés de acumular aquelas horas todas, por que eu mesmo não falo sobre aquilo que eu gostaria de ouvir? Por que eu não gravo um vídeo para que eu reflita junto? Vocês vão ver que alguns vídeos provavelmente eu posso ter algum script, eu posso ter alguma anotação, outros não vão ter nada. Outros eu simplesmente vou abrir a câmera e não vou montar nada, eu não vou retirar a Prema daqui, porque como ela mora aqui, né? Então eu acho que eu é que invadi a casa dela ficando em casa. E, entende? Para quantas pessoas você consegue falar?
Você vai falar, eu não consigo falar para 1000 pessoas, não. Ah, consegue. Começa falando com você. Liga a sua câmera e começa a bater um papo com você mesmo. Talvez o que você diz vai fazer sentido para muita gente ou não vai fazer sentido para ninguém. Mas acredite, geralmente os seus vídeos vão, mesmo que seu canal não tenha pouquíssimos inscritos, o YouTube pode perceber a relevância dele pela boa produção, pelo conteúdo, porque eles fazem uma transcrição e vai entregar isso para 10, 15 pessoas. Você fala, mas tem canais grandes que tem milhões por hora. Eu falo, sim, mas todo canal grande começou com um canal pequeno, todo canal pouco assistido começou com um canal... com todo canal muito assistido começou com um canal pouco assistido, enfim. O ideal, se todo mundo conseguisse transformar aquilo que é o seu trabalho em um vídeo, você vai estar salvando o seu conhecimento. Daqui a 10 anos, quando eu mesmo me assistir, como já aconteceu várias vezes, deste canal tem vídeos antigos, quando eu me assisto 10 anos depois, eu repenso aquilo que eu contei, com aquilo que eu falei, para poder falar de novo, melhorado ou modificado. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela mesma velha opinião formada sobre tudo. Aqui também é um momento de marcos. Neste momento eu acho isso. Daqui a 6 meses eu posso achar uma outra coisa completamente diferente. Neste momento eu estou em Belo Horizonte, Brasil. Daqui a 6 meses eu posso estar em Varsóvia, Polônia, ou Nova Delhi, Índia. Não sei. Mas isso são marcos. E esses marcos são momentos de reflexão para mim, para você. E mesmo que essa reflexão sobre o parar o tempo, gravar um vídeo, para que eu possa comunicar aquilo que eu já comunico sempre. Todo mundo tem uma paixão. Eu tenho vários livros aqui que, se eu começasse a pegar um por um e falando sobre eles, coisas que eu já fiz durante a minha vida, eu beneficiaria muito mais pessoas do que simplesmente quem teve a oportunidade de conhecer, de me visitar, enfim. Então, esse é o objetivo, essa é a essência desse canal. Às vezes eu vou te ensinar alguma coisa, às vezes eu vou só te contar alguma coisa. Às vezes eu não vou dizer nada, mas mesmo assim a gente vai se entender. E se isso te fez algum sentido, se você quer continuar pensando e questionando, vai me ajudar se você der um like. Vai me ajudar se você se inscrever e compartilhar. Quem sabe outras pessoas que você acha que podem contar coisas e contam coisas importantes. Quantas pessoas sábias dos interiores, das grandes cidades, enfim, não importa de onde, falam coisas incríveis durante o dia. E você fala, nossa, cara, você devia gravar tudo isso, porque mais pessoas merecem ouvir aquilo que você tem para falar. O mero fato de você se questionar, penso, logo existo, pode sim despertar algo em alguém. E se este for o caso, se isso te faz sentido, dá um like. Se você for uma das 10 pessoas únicas que assistirem a este vídeo, eu ficarei imensamente feliz, porque neste momento eu estou falando para você, ou para Prema, para você e para Prema, porque eu estou sozinho lá em casa neste momento. Eu queria conversar com alguém. A Prema me escuta muito bem, mas se eu deixasse isso gravado, você é a 9ª pessoa, é a 1ª pessoa, é a 2ª pessoa, não importa. Eu posso fazer a diferença. Veio uma história que eu ia contar, mas deixa pro próximo vídeo. Abraços. Namastê.